que é a prostituição? Né? Nada mais é do que sexo pago. Eu poderia fazer de graça, só que eu faço pago. Uma pessoa que faz sexo, né, vamos dizer, por prazer, quando ela sai com outra pessoa, o prazer é garantido? Não, é uma incógnita. Quando eu faço sexo pago, ao menos me é garantido o dinheiro. Se eu não tiver prazer, ao menos eu vou ter o dinheiro garantido. Só que as pessoas têm uma ideia sobre a prostituição que é justamente controlar o sexo das pessoas, que é sujo. E se é sujo e é pago, é mais sujo ainda. Então vamos tirar esses preconceitos da cabeça. Então vamos deixar de controlar os corpos das pessoas, falar que a prostituição é a exploração da mulher, a exploração do feminino, é a diminuição da mulher como ser humano. Gente, isso vai continuar acontecendo em uma sociedade patriarcal e machista, isso não é culpa da prostituição. Temos aqui camisinhas, tá? Pra quem quiser, está escrito, use, o Papa não vai saber, ok? O ideal para os travestis transexuais no Brasil e no mundo, né, realmente, era uma lei de identidade de gênero, que as reconhecesse através do gênero com o qual elas se declaram, e desse direito à mudança de nome sem passar por laudo, sem passar por nada, e a despatologização das identidades trans, para que não fossem mais consideradas também um transtorno no Código Internacional de Doenças. Eu sou normal, eu sou mulher bissexual. No Brasil é assim, se você vai pedir a mudança de nome, você pode pedir a inclusão do nome social sem o laudo. Mas se você fizer um pedido de mudança de nome e sexo, aí já é pedido laudo psicológico, psiquiátrico, porque os gays e as lésbicas foram retiradas do Código Internacional de Doenças como transtornos. E as travestis transexuais ainda continuam como transtorno de identidade de gênero, ainda são consideradas pessoas transtornadas. Né? Elas passam por uma bancada, por um especialista, psicólogo, psiquiatra, e aí então que dá um laudo testando realmente, depois de aquela pessoa viver 2 anos como travesti transexual, então ele dá um laudo atestando que ela é realmente travesti ou transexual. Bom, eu comecei a tomar hormônios com 12 anos de idade, né? Eu comecei muito cedo a tomar hormônios, eu roubava os anticoncepcionais da minha mãe, né? Então eu sempre brinco que meus irmãos, na realidade, eles me devem a vida, né? Porque minha mãe tinha que transar com o meu padrasto e ela não tinha os anticoncepcionais e eles acabaram nascendo porque ela acabou engravidando deles, né? Mas você não tem muita consciência do que é travesti, do que é trans, do que é homossexualidade, do que é homofobia, do que é transfobia. Então você apenas vive teu mundo de adolescência, de criança. Você já sofre aquela opressão por, né, um estereótipo que você não segue. E em Santos eu dormi embaixo do vagão de trem no Porto de Santos. Aí eu conheci Paola, uma travesti que fazia programa no local. E a Paola me acolheu, me levou pra casa dela. Então falou, primeiro ela achava que eu era uma garota, depois ela descobriu então que eu era uma menina trans, tudo. Ela falou que era muito nova pra estar na rua, etc. E ele me levou, me acolheu, me cuidou bem, me deu um poste para trabalhar em Santos. Foi a primeira vez que eu comecei a me prostituir. Para mim assim, era horrível, porque eu sempre falava ser travesti tudo bem, mas me prostituir nunca, né? Por todos os problemas que me punham na cabeça sobre a prostituição. Quando eu fiz o primeiro programa, era um caminhoneiro, e aí ele me pagou, a gente transou. E aí eu pensei, era isso, né? O grande problema era, na realidade, esse, porque eu sempre gostei muito de sexo, sempre gostei muito de transar com várias pessoas. As bi, as gay, as travessa patrão, estão tudo organizada pra fazer revolução. Meu marido ainda falou bem assim, quero ver realmente se você tem coragem, então vai pra frente do carro da polícia militar e bota o peito de fora e grita lá pra eles. Aí eu falei, por isso não, eu fui na Joaquim Silva, tirei o peito pra fora e coloquei a mão no capô do carro da polícia militar e gritei. O Cabral tomando a polícia, tomando o que eu tinha, era até uma delícia. Mas ele foi super rápido, o policial, ele só virou a algema, me algemou, puxou e me jogou dentro da viatura. E o que foi muito engraçado, que eu acho assim que esse dia assim foi assim surreal, foi que eu estava acompanhada de um homem trans. E ele já fez a retirada de mama, tudo, então. Só que ele também não trocou ainda os documentos, então os documentos dele legalmente ainda são documentos de mulher. E aí ele chegou na delegacia e ele falou bem assim, não, mas ela tem o direito, porque ela nos documentos é homem, entendeu? Eu é que tinha que estar sendo presa aqui, porque aqui ele tirou a camisa dentro da delegacia e falou assim, porque eu sou mulher. Se vocês me condenarem, né, vocês vão estar abrindo um precedente para todas as pessoas trans serem respeitadas pela sua identidade de gênero e não pelos seus documentos. Vocês vão estar admitindo que socialmente eu sou uma mulher. Se vocês me absolverem, vocês vão estar dizendo que sim, legalmente eu sou homem, tenho o direito de andar com os seios desnudo, mas outra vez eu estou sendo absolvida como homem, mas se eu fosse mulher estaria sendo condenada. Então vocês estão outra vez dizendo que homens e mulheres não são iguais perante as leis brasileiras, entenderam? O problema, o X, a questão, aí realmente eles acharam que era um tiro no pé e aí eles arquivaram a audiência.
chegamos então a Niterói, onde uma higienização foi provocada e onde as prostitutas então em Niterói começaram a serem reprimidas, e chegamos até a famosa sexta-feira, a fatídica, né? Não é nem famosa, a fatídica sexta-feira, onde a Polícia Civil resolve invadir mais de 80 apartamentos e arrebentar todas as portas. Essas mais de 500 mulheres foram retiradas de seus lugares, foram levadas para a delegacia, algumas sofreram violência sexual, foram roubadas, os direitos humanos aqui foram completamente desrespeitados. Uma posse, que na realidade equivale a 20 mil reais, né? Se elas forem retiradas de uma maneira violenta daqui, se o prédio for reformado, esses apartamentos vão custar mais de 400 mil reais. Porque simplesmente as prostitutas que tomavam conta do local e que limpavam esse local não estão aqui limpando, e os ratos estão se proliferando. Isso daqui vai se deteriorar completamente por conta de uma especulação imobiliária, por conta da Copa do Mundo, por conta das Olimpíadas. Isso é completamente ilegal, e o desrespeito aos direitos humanos da justiça brasileira, tanto da Polícia Militar, que continua desrespeitando essas pessoas, ocupando o prédio, ocupando a portaria, o que já foi provado em uma ação que é ilegal, como da Polícia Civil, que as acusam, se elas voltarem para os apartamentos, elas podem ser presas e condenadas por roubo, por invasão. A gente não está lutando contra bandidos e criminosos, nós estamos lutando contra o próprio governo, contra a própria polícia. Então, na hora que você tem seus direitos humanos violados e você pensa, vou chamar quem? A regulamentação da prostituição como trabalho, primeiro, mais para regulamentar tudo que era criminalizado, que a prostituição como não é criminalizada, nem as prostitutas, mas todo o entorno é criminalizado. Por exemplo, a gente pode pagar INSS, mas a gente não pode se associar em cooperativa, nem em sindicatos, porque daí já é associação para a prostituição, uma aposentadoria por um trabalho tido como um trabalho de risco. Tem lugares que a gente paga 20%, tem lugares que a gente paga 10%, tem lugares que a gente paga uma diária, tem lugares que a gente paga apenas para atender no local, entendeu? Então tem várias maneiras, vai regulamentando tudo isso até 50%. Então se passar 50,001 já é considerado exploração, entendeu? Aí já não pode, aí já é punível, entendeu? E eu sempre falo que acabei fazendo do meu corpo o meu cavalo de guerra, né? Então, com ele montado, saí por aí guerreando minhas guerras e lutando contra a sociedade. Então, meu corpo, minha identidade acabou se tornando justamente meu cavalo de guerra.